O que fazer quando nós temos a sensação de que parece que Deus nos abandonou? Este é o tema do nosso devocional de hoje, baseado no Salmo 42. Graça e paz, bom dia. Vamos lá? Salmo 42, verso 1. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Provavelmente aqui o contexto aqui é o seguinte: Davi, quando estava fugindo de Saul. Ainda que não seja, tem tudo a ver. A gente dá para fazer essa aplicação sem errar. Tem tudo a ver. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Onde? Derrama minha alma, e ele vai dizer que ele conduzia o povo em procissão para o templo, mas não podia mais fazer isso, porque estava, por algum motivo, ele foi enxotado da presença do templo. Então, por isso que provavelmente tudo aqui tem a ver com aquele contexto lá em que Davi estava fugindo de Saul. Então vamos lá. O salmista está longe do templo, sendo perseguido, e os ímpios dizem: cadê o seu Deus? Cadê? Então, quando as coisas não vão bem, Satanás senta do seu lado, põe o bracinho no seu ombro e diz: será que Deus é com você? Ou, será que Deus existe? Será que Deus existe? Por isso, Paulo diz que nós devemos embraçar o escudo da fé para nos protegermos contra os dardos inflamados do capeta, do Satanás. Aqui o que Davi está passando é um sofrimento profundo. Ele diz no verso 3 que as lágrimas dele eram o alimento dele dia e noite, provavelmente usando essa linguagem poética para retratar o estado da sua alma. Ele não tinha mais fome de nada. A única coisa que ele comia eram as lágrimas que desciam. E dia e noite, ou seja, era um sofrimento que parece que não passava, uma angústia que não passava. Verso 4 ele fala: minha alma se derrama, era como se fosse desintegrando. Essa é a situação em que o salmista se encontra. E, sendo Davi mesmo, e naquele contexto em que Davi estava fugindo de Saul, sendo esse o contexto histórico aqui, pense em Davi. Mesmo que não seja esse o contexto aqui de Davi, mas pense em Davi. Golias vem até Israel, vai até Israel, durante 40 longos dias desafia Israel. Há homem aqui? Ninguém. Sabe o que é zero? Zero. Nenhum soldado, ninguém. Ninguém na nação, ninguém. Nem o rei, ninguém. Os heróis de guerra, ninguém. Aí um menino, Davi, um menino, ele se posiciona. E ele vai lá e Deus o usa de maneira brava e corajosa. Ou seja, ele foi o único. E é esse homem que, justamente por ser fiel, está sendo perseguido por Saul. Saul quer matá-lo. Então Davi fica longe do templo, Davi fica longe da sua família, Davi fica longe da sua terra, que é considerada abençoadíssima. Então, assim, é terrível. É para chacoalhar a fé de qualquer um. Mas então, diante dessa circunstância, o que Davi fez? Talvez você também viva isso hoje, ou já viveu, vai viver. O sofrimento faz parte da vida humana e também da vida do crente. Seja pelos mais variados motivos: um cônjuge difícil, um filho complicado, uma situação financeira difícil, uma doença, estar longe de casa, morando em outro país, enfim, são tantas as circunstâncias que são uma tentação em que o diabo senta do lado e fala: cadê o seu Deus? Se você crê em Deus, por que você está passando por isso? É o velho capeta que não muda as suas tentações. Como que Davi supera isso? Como que o salmista aqui no Salmo 42 lida com isso? A regra de sempre. Fé. Fé. Verso 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele faz uma pergunta para si mesmo: por que eu estou abatido? E ele dá a resposta: espera em Deus. Ou seja, a esperança é a cura para o abatimento, para o desânimo. Essa confiança de que Deus é soberano, de que Deus vai mudar a história, de que Deus é conosco, de que Deus usa o mal para o nosso bem. Essa confiança, é assim que Davi sai desse poço de angústia. Sempre a fé, sempre essa esperança. Puxa vida, eu olho para a minha vida
E fico pensando aqui na situação de Davi, penso na minha, óbvio. Anos também assim, ai meu Deus, já passei períodos assim de anos de angústia. E o que sustentava? Essa fé singela, essa crença de que, mesmo sem entender o que está acontecendo, Deus está no controle. Essa confiança na soberania de Deus. No meio disso, havia a tentação de ficar com raiva de Deus, de pensar, poxa vida, ou seja, onde está o teu Deus? O capeta dizendo para mim e eu dizendo para mim mesmo, puxa, é mesmo, cadê? Veja o que eu tenho feito, eu tenho tentado servir a Deus, e o que acontece? Onde está o Senhor? No final, era sempre aquela confiança, não, mas o Senhor é comigo. É você conversando com aquelas vozes que surgem dentro de você, aquelas vozes de incredulidade, e você dizendo para si mesmo, não, mas o Senhor é conosco. Fale um pouquinho consigo. Fale consigo, não deixe apenas você, fale com você mesmo. Às vezes o seu velho Adão está falando com você, mas responda a ele com fé. O seu velho Adão caído está ali dentro dizendo, será? Por que você está batido? Você está tão desanimado? Por que está tão triste? Converse, responda a si mesmo com fé. Responda com fé. Porque isso está em nós, né? Esse misto de incredulidade, fé, de fraqueza e força. Então, tá vendo aqui, ó, porque está batida, mas espera em Deus. É Ele mesmo falando com Ele mesmo. Faz isso, faz isso. Começa a falar consigo mesmo aí, no seu interior. Responde com a palavra de Deus para si mesmo. Quando você mesmo se tentar, né, e o diabo aí tentar você e você abraçar essas ideias malignas, responda. Responda sim, responda com fé. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, oramos a ti, Pai. Ó Deus, eu oro por cada um daqueles que estão passando um momento muito difícil, assim como o teu servo Davi, e eu oro que o Senhor possa estar fortalecendo o teu povo. Eu oro para que o Senhor possa estar dando ânimo, como deu a Davi. Enche-os de fé. Essa fé que nos faz subir com asas como águias, correr e não se cansar. Ó Deus, concede-nos esta fé. Nós clamamos a Ti, Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude em nossa falta de fé, em nossa fraqueza. Fortalece-nos e coloca-nos de pé, mais uma vez. Cada pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, que o Senhor possa alimentá-los, fortalecê-los, enchê-los com o dom da fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Não desanime. Até amanhã.